Boa tarde, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem-vindos, meus queridos, que aí já estão a postos para a nossa meditação na Palavra de Deus desta tarde, deste último domingo do mês de outubro, o ano já partindo aí para a última etapa, não é? Mas nós estamos, pela misericórdia de Deus, apostos em torno da sua Palavra. E como você nos ouviu anunciar e viu aí na nossa página, hoje o que nós temos é a continuação do nosso tema, a verdadeira batalha espiritual 2. Para não confundir, é continuação do tema, mas não é uma sequência. Estivemos semana passada trabalhando com a experiência de Jacó, em Gênesis 32, e hoje nós estamos indo para outro texto, experiência de um outro homem de Deus, também num campo de batalha, e este é Josué, no livro de Josué, capítulo 5, que leremos a partir do versículo 13 até o capítulo 6, versículo 5. Josué 5, de 13 a 6, 5. Eu convido você para a leitura e logo em seguida estaremos orando ao Senhor. Obrigado por sua presença, sua fidelidade em participar, em estar atento, em compartilhar, em atrair outros para ouvirem esta palavra. Com isso você está me ajudando no ministério, na função de trabalhar com a Igreja de Cristo para sanear a igreja, para depurar a igreja, para limpar o pensamento, o coração, a fé do povo de Deus, de todas as intoxicações, das novidades e dos estrangeirismos que invadiram a nossa confissão. Este é um trabalho de saneamento espiritual. Esta é de fato a minha função. E eu sei que quando vocês compartilham, quando participam, quando oram, quando se envolvem das diversas maneiras neste ministério, vocês estão fazendo um investimento direto nesta função deste ministério no Reino de Deus. Tenho intensa consciência de que ao longo de todos esses anos, Ele vem me preparando na sua misericórdia infinita, a despeito de erros e de falhas, para cumprir esse ministério hoje, mais necessário do que em qualquer época que nos tenha precedido. Eu lembro que quando fui para o Betel Brasileiro, lá estava, e ainda nas primeiras semanas que lá me encontrava, um irmão muito conhecido nosso, cuja filha também lá estudava, Dr. Belô, de Niterói, ele foi até lá fazer uma visita. Ele me conhecia da minha igreja. E eu tinha tido a oportunidade também de levar uns remédios que ele pediu para a filha dele, já que eu estava indo para lá. E aí, tempo depois, semanas depois, coisa de pouco mais de um mês, lá ele chegou. E era um sábado de missões, onde toda a escola se reunia, pregadores de fora vinham, e a gente ia ouvir a palavra de Deus. Mas ele me encontrou exatamente no pátio, fazendo uma limpeza. E eu estava com um balde e uma vassoura na mão, fazendo uma limpeza ali no ambiente, como me foi requerido pela escola. E quando ele me viu fazendo aquilo, ele me conhecia, não é? Já de outros anos, na minha igreja, sabia também da minha formação profissional, de como eu trabalhava, e já me conhecia como alguém que gostava muito de escrever, pela misericórdia de Deus, e escrevia, e se distribuía isso. Então, quando ele me olhou, ele disse: meu Deus, difícil de acreditar. O homem do papel e da caneta está com balde e vassoura na mão? Aí olhou para mim e disse: já sei, isso é profético. Isso significa que Deus te chamou para limpar a sujeira da igreja. Pequenas coisas, pequenos xistes, coisas sem significado ou sem importância, atrás das quais às vezes Deus está falando com um poder profético irreprimível. Porque se houve algo que se cumpriu e tem se cumprido por sua misericórdia na minha vida, foi ministério de saneamento. E os que têm acompanhado esse ministério nestes últimos anos, nestas últimas décadas, podem testificar disso por conta das várias áreas, não é? Porque até nas outras formações, nas formações seculares, Deus foi me dando ferramentas para que isso pudesse ter mais pertinência na sua realização. Então, quando você participa, quando você compartilha, quando você comenta com outros, chama outros para ouvirem, recomenda que ouçam no YouTube ou que entrem aí na página, você está contribuindo, além das suas orações e outras participações, contribuindo
para que esse ministério de saneamento seja feito. É claro que ele é um ministério profético, isso custa um preço caro, porque ele desagrada, por exemplo, aos semeadores daquilo que entenebrece, que suja, que engana, que distorce, que confunde, não é? Mas aqui, pela misericórdia de Deus, estamos nós para tirar essas distorções. Portanto, sem mais delongas, né, como se costuma dizer, vamos abrir nossas Bíblias em Josué, capítulo 5, e fazer a leitura a partir do versículo 13 do nosso texto. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra. É assim que está na minha versão, tá bom? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. É assim que está na minha versão. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, de reverência, e lhe perguntou: que diz o meu senhor ao seu servo? Ou que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? Como está colocando a minha versão. O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Para que os que sabem que falo muito tempo não comecem a dizer que eu peguei esse texto aqui e gastei tempo demais em cima dele, antes da oração, eu vou explicar um ponto aqui de fundamental importância. Aí depois eu estarei pregando. Porque se eu fizer isso durante a pregação, vai parecer que pertence à pregação. Não pertence, mas é um ponto de esclarecimento muito importante. Você percebe o que temos aqui. Nós temos uma cidade fortificada, o texto diz fortemente fechada, contra o exército que estava vindo para invadir, o exército de Josué, exército de Israel, e as muralhas imensas. Uma cidade fortemente fechada, e Josué, que vem com um povo peregrino de um deserto de 40 anos, não tem material, escadas, etc. Àquela altura ainda não haviam se inventado as catapultas para acessar ganchos, etc., as muralhas, e ir lá e invadir, entrar, tentar arrebentar com as portas ou a porta, também teria de ter material para isso, para quem está peregrinando num deserto, com tanta gente. Não havia como. E então eles precisavam de estratégia, ou de milagre. E quando Josué ouve a ordem do comandante do exército do Senhor, eu imagino que ele ouviu algo muito próximo ao ridículo que também ouviu Moisés, quando à beira do mar fechado, ouviu Deus dizer que ele voltasse e dissesse para o povo: marchem, diga ao povo que marche. A cabeça de Moisés deve ter dado 1000 rodadas, como a de Josué agora. Nós vamos ficar rodando aqui em volta da cidade, ao redor, no perímetro desta cidade. Estamos falando de uma cidade fortificada. O perímetro é grande. E outra coisa, no 7º dia, olha quanto tempo eles teriam que ficar dando as voltas. Vamos fazer essa volta 7 vezes. Depois, os sacerdotes vão tocar 7 trombetas. E quando der um sonido muito longo, todo o povo deve gritar. Que estratégia é essa? Que coisa completamente estapafúrdia. Onde é que já se viu homens armados marchando em volta de uma cidade para depois gritar? E é com isso que nós vamos vencer? São essas nossas armas de guerra? Esta é a nossa estratégia de guerra?
Mas assim como Moisés não discutiu com Deus e deu a ordem absurda ao povo, entre mar adentro, Josué também não discutiu e mandou o povo fazer o que foi feito. E o texto diz para nós que quando o povo dá a 7ª volta, os sacerdotes tocam um longo toque na trombeta de chifre de carneiro, nas trombetas, 7 trombetas, e o povo todo grita, a muralha ruiu e caiu para dentro. O que é aquilo? Alguém diria. Milagre, claro que foi milagre. Foi milagre porque só quem construiu todas as forças magnéticas e outras de gravidade, etc., do cosmos, sabia como as coisas funcionam. Milênios depois, os nossos cientistas modernos descobriram o poder dos sons artesianos. Todo mundo sabe da história bem recente nossa, de uma certa vez em que a ponte de Chicago rachou e foi abaixo porque um pelotão de soldados do exército americano marchou sobre ela e o ruído, o barulho ritmado dos pés dos soldados sobre a ponte fizeram com que as moléculas vibrassem de tal maneira que a ponte rachou e foi abaixo. Os sons artesianos são isso. Eles formam ondas desconexas que abalam estruturas sólidas. Todas as estruturas são formadas por moléculas e essas moléculas então vibrando, se dilatam e a muralha ruiu. Josué sabia disso? Não. Tinha alguém ali que soubesse disso? Nunca. Mas o Deus que lhe deu ordem sabia. O Deus que lhe deu a ordem podia muito bem dizer para ele, como séculos depois foi dizer para Josafá, um outro rei, nesta peleja não tereis que pelejar, fiquem parados e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. É o mesmo Deus, fazendo a mesma batalha. E aí eu vou concluir isso para poder então orar e a gente meditar no nosso tema. E quando eu concluir, você vai dizer assim, não precisa pregar mais não, pastor, já entendi, vai para casa, encerra aí, eu estou em casa. Vai para dentro da sua casa, encerra por aí, que eu já entendi a mensagem para mim, porque profeticamente o que eu estou lhe dizendo é que não discuta com Deus quando Ele lhe der ordens absurdas ou fizer silêncio em cima do seu grito de aflição. Porque Ele tem recursos impensáveis fora do seu alcance para resolver da forma mais extraordinária aquilo que lhe é absurdamente impossível por vias absurdas. Ele é o Deus desses absurdos. Glória seja o seu santo nome, porque a nossa força se apoia no poder do nosso Deus, e não em artifícios humanos, nem na nossa capacidade de engendrar e encontrar respostas. Aleluia! Ele é o nosso Deus. É diante de ti, nosso valente supremo, que estamos. Príncipe dos exércitos do Senhor, Emmanuel, Cristo Jesus. Conduze-nos com sabedoria nesta palavra, para que a igreja que está diante de mim, diante desta tela, ao alcance da minha voz, entenda que as armas da nossa milícia não são carnais, e que o Senhor nos tem dado armas, tanto de ataque quanto de defesa, que são teus recursos, sem alardes, sem alvoroço, sem estratégias, sem estratagemas, sem sinistros, sem talismãs, sem rituais, mas apenas com a mais poderosa de todas as armas, poderosa para destruir fortalezas, que se chama fé no poder do nome invencível de Cristo Jesus, nosso general supremo. Te exaltamos e rogamos, fala conosco, no nome santo do Salvador e para a tua glória. Aleluia. Amém. Esta é a razão, e você sabe bem, já começamos isto semana passada, e hoje é a conclusão. Estamos falando sobre a verdadeira batalha espiritual. Já dissemos por que estamos chamando isso daqui de verdadeira batalha. Isso já ficou claro. Quem não acompanhou, volte lá e vai acompanhar a mensagem, a verdadeira batalha espiritual 1. Minimamente isso. Como dissemos, não é uma sequência, meus irmãos, mas a continuação do tema. E temos uma continuação dos processos da luta espiritual que se acrescentam àquela tipificada por Jacó em Gênesis 32, que vimos no último domingo. Então nós temos uma continuação dos processos. Pense assim comigo, é como se fosse um crescendo daquilo que é as armas que Paulo diz da nossa milícia, que não são carnais, mas poderosas em Deus. É a linguagem de Paulo para nós em 2 Coríntios capítulo 4. Então,
nesta colocação que nós estamos fazendo aqui, nós queremos mostrar para você que as nossas armas, as armas da nossa milícia, que não são carnais e são poderosas em Deus, elas se multiplicam, elas se intensificam, elas são maiores. Esta é a verdade. Pois bem, gostaria que você me acompanhasse no entendimento do que esta experiência de Josué lança para nós. Eu citei para você aí o texto de 2 aos Coríntios, mas é 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Eu vou confirmar aqui. 2 aos Coríntios 10, perdão. É 2 aos Coríntios 10, capítulo 10, versículos 4 e 5. No momento certo, eu citarei para vocês. O que eu quero lhe mostrar aqui é que temos de prestar atenção no que temos aqui na leitura deste texto histórico e milagroso, que narra um milagre, que ilustra para nós estas armas da nossa verdadeira batalha espiritual. Você já viu o que aconteceu lá com Jacó. Jacó venceu porque lutou com Deus, antes de fazer qualquer outro tipo de luta ou enfrentamento, que no caso era com Esaú e seu exército de 400 homens. Ele foi lutar com Deus e venceu com a conquista da bênção de que necessitava, que acima de qualquer outra coisa era paz e coragem, ousadia, para continuar a sua jornada e enfrentar o que vinha na sua direção. Então o que temos aqui é um tremendo desafio. O desafio de Josué, ele era um desafio físico, real e moral. Não era um desafio pequeno. Cabia a Josué agora fazer cumprir-se, meus queridos, há 40 anos passados. Tinha sido dada uma promessa dessa conquista que Josué agora encabeçava como general, na qual ele comprometeu o seu nome e a sua honra. Você deve lembrar que 12 espias foram enviados para espiar Canaã, voltar com o retorno, e eles voltaram com um péssimo relatório, à exceção do relatório dado por Josué e Caleb. E Josué declarou naquela ocasião: estes homens nos foram dados como pão, eles serão o nosso pão, o Senhor é por nós e venceremos. Passados 40 anos, agora é o momento de enfrentar esse povo que 40 anos passados, e olha ele aí já 40 anos mais velho, havia dito que serão o nosso pão, e Deus nos dará essa vitória. Ele está agora à porta de encarar Jericó, a primeira barreira, que por sinal era a primeira fortaleza. Já haviam feito algumas conquistas, tinham feito algumas conquistas aquém do Jordão, por conta de Amon e Moabe, que serviram de resistência a eles. Então eles derrubaram aqueles reis, Gog, Magog, eles os derrubaram. E aí ocuparam aquelas terras. Aí a meia tribo de Manassés, mais a tribo de Ruben, ficaram aquém do Jordão, e eles então continuaram. As outras tribos todas continuaram para fazer cumprir a promessa de 40 anos atrás. E a palavra empenhada por Josué. Mas quando ele chega na primeira cidade que lhe serve de barreira, a conquista vai começar por Jericó. Ele encontra uma cidade fechada, fortalezas intransponíveis, e uma cidade cerrada de maneira que ninguém entrava e saía. Quantos estão lá dentro? 400 anos antes do seu ancestral Jacó sabia, por informação, que Esaú, seu irmão inimigo, vinha contra ele com 400 homens armados. Agora, quantos homens estão com o rei de Jericó por detrás dessas muralhas? Quantos são? Que armas eles detêm? Que teremos de enfrentar? Mas temos outra coisa aqui, pior do que tudo isso. Além da incógnita, do oculto quanto ao inimigo a ser vencido do outro lado, existe o fato de que o que nós temos para enfrentar isso aí. Ora, quando geralmente os exércitos teriam tomar posse de uma cidade fechada, eles faziam um cerco ao redor da cidade, e esse cerco poderia durar meses. A proposta do cerco, o alvo do cerco, o objetivo do cerco é: se eu não tenho armas para invadir e a fortaleza é suficientemente resistente para impedir o meu avanço, eu vou fazer um cerco de maneira que eu vou cortar os suprimentos da cidade, e quando eles não suportarem mais fome, sede, escassez, eles vão abrir as portas, vão se render e venceremos sem nenhum esforço. Para que isso acontecesse, eles tinham de levar para esse cerco não somente armas e soldados, mas provimentos.
as provisões necessárias para poderem ficar ali quanto tempo o cerco tivesse de durar. Voltando às regiões de suprimento, suprindo as linhas de frente, mas mantendo aquilo lá muito tempo. Quais eram as linhas de retaguarda de Josué? Ele estava ali com os exércitos todos. Quais eram as armas? Quais eram as provisões de Josué? Ora, eles começaram agora, recentemente, a colher os frutos do primeiro ano de semeadura daquelas terras que tinham sido anteriormente conquistadas. E é lindo isso aqui, não é? Porque eles vieram sendo alimentados por um maná que caía diariamente como provisão de Deus por 40 anos. Agora, passado o 40º ano, eles estavam colhendo os primeiros frutos de um ano de sementeira daquela terra que tinha sido conquistada aquém do Jordão. E uma vez que a colheita foi feita, o maná cessou. Então isso quer dizer que o que foi colhido foi suprir o povo para mais um ano de plantio e colheita. E agora? Quanto tempo vamos ficar ao pé dessas muralhas? Quanto tempo vai durar o cerco? Qual é a capacidade que eles têm para ficarem fechados? Por quanto tempo? São eles que vão ceder ou nós que voltaremos? A honra de Josué estava empenhada aí. Então, era um desafio muito grande. Uma batalha para vencer numa cidade cerrada, por trás de cujas muralhas escondia-se o obscuro, o perigo não imaginado. Poderia ser um exército bem maior do que aqueles 400 de Esaú, que Jacó temeu 4 séculos antes. Claro que sim. E Josué tinha de avançar, porque aquela conquista era a porta de entrada para validar todas as promessas esperadas há 40 anos. Se perde ali, perde-se tudo. Desonra, desmoralização, razão para os 10 espias resmungões e maledicentes e que desencorajaram o povo, razão para aquela geração toda que pereceu no deserto. E pior, desonra para o nome de Deus, para a memória de Moisés, e também desencorajamento para continuar avançando com aquele povo. Era muito sério. O desafio era muito grande. Ou venço ou venço. Ou avanço ou avanço. Não há um plano B. Não há outra saída. Mas o texto diz para nós que Josué avançou em direção ao campo de batalha. E para sua surpresa, por isso que eu disse aos irmãos que é uma continuação de processos. Não é uma sequência porque estamos falando de um fato ocorrido 400 anos antes, a luta de Jacó. Mas é uma continuação de processo. Porque o texto mostra para nós que, para a grande surpresa de Josué, lá já o precedia um guerreiro armado que não era discernível. Lembram de Jacó? Ele faz passar tudo que tem, fica ele só. Aqui está Josué também sozinho diante deste guerreiro armado. E um anjo já esperava por Jacó na luta do Val de Jaboque. O Val de Jaboque estava a pouco mais de 30 quilômetros ao norte de onde Josué estava. Mas 30 quilômetros, meus queridos, para aquela época, hoje, não é nada porque usamos carros. Certo? 30 quilômetros não representam nada. Mas para quem está marchando a pé, 30 quilômetros é muito chão. É uma extensão muito grande. E 30 quilômetros num país de tamanho continental como o nosso é pífio. Mas 30 quilômetros em regiões tão curtas e pequenas, pense, por exemplo, em Portugal, na Europa, e o próprio Israel, essa mesma região é muito chão. Porque estamos falando de cidades-estado. E ele estava a 30 quilômetros, mais de 30 quilômetros de distância do Val de Jaboque, onde 400 anos antes o seu ancestral teve uma luta semelhante. Só que aqui a sua luta é diferente. É aí que nós estamos dizendo que o processo é continuado e ele é diferenciado. Porque o que há de idêntico aqui é o fato de que ele chega nesse campo de batalha, como Jacó chegou naquele, lá já estava um enviado do Senhor esperando por ele. Lembra, nós dissemos semana passada, se você parte para a luta, Deus não falta ao encontro. Ele já está lá. Glória seja o seu nome. Se existia uma coisa que Josué foi fazer ali, foi examinar aquelas fortalezas, pensar nas muralhas, tentar elaborar algum plano, uma estratégia de ataque.
Mas quando chega lá, ele olha para o alto e o que ele vê é um soldado armado. Daí a significativa questão que ele levanta: você é por nós ou por nossos inimigos? Quem é você? Você está a meu favor ou contra mim? Você está a meu favor ou a favor deles? Porque na verdade ele não perguntou você é por nós ou contra nós. O que ele perguntou é: você é por nós ou pelos nossos inimigos? Você está a favor de quem? Seria o resumo da pergunta. Eu estou incluído aí? Eu sou esse quem? Eu e o meu povo? Quem é você? O que eu posso discernir desta sua presença aqui? Ele já sabia que estava diante de uma entidade divina, porque ele se encurva diante da resposta e o adora, ele se prostra em reverência, o texto diz. Mas a beleza da resposta que o anjo deu, que o soldado deu, foi extraordinária. Bem, o que nós temos na pergunta de Jacó é uma atonicidade. Jacó está confuso. Jacó está sem conseguir discernir. É de Deus ou é do outro? É pró ou é contra? É por mim ou contra mim? Confio ou saio correndo? Confio ou combato? O que é? O que está aqui diante de mim? Você é por nós ou por nossos inimigos? Isso me lembra uma coisa muito semelhante, muito próxima. Os discípulos, na tempestade em que Jesus anda sobre as águas, vocês lembram disso? Diante do desafio, geralmente ficamos atônitos, as nossas fobias embaçam a visão da nossa fé, o discernimento parece ficar em baixa. É o que está acontecendo com Josué, foi o que aconteceu com os discípulos naquele barquinho, quando viram o Senhor no meio da névoa, andando sobre as águas, começaram a gritar aflitos: é um fantasma, até que o Senhor disse: não, sou eu, não tenham medo. É trágico quando nós cometemos este erro de, por precipitação, por conta de nossos conteúdos despreparados, por nossa falta de aptidão por crer nas promessas de Deus, atribuímos as façanhas de Deus e a presença de Deus ao inimigo. São erros que os crentes cometem muito constantemente, meus queridos, especialmente induzidos por outros a estarem vendo o diabo onde ele não está, ou mais do que devem. E aí, aquilo que foge à compreensão, aquilo que parece estranho, imediatamente é atribuído ao diabo. E com isso tira-se o Senhor de cena, e a fé fica no desamparo e no desespero, o que resta é medo. Nós cometemos esses erros que Josué estava prestes a cometer ali, mas foi sábio para perguntar: você é a favor meu ou do outro? Você é por nós ou por eles? E a resposta exata, ela tem uma outra descrição, ela pode ser narrada assim, nestes termos diretamente do texto hebraico. Ele disse: não, sou o príncipe do exército do Senhor, agora estou por ti. Eu estou fazendo uma leitura literal do texto hebraico. As nossas versões, por isso que eu disse assim, a minha versão, as nossas versões colocam na boca desse comandante do exército do Senhor essa resposta: nenhuma coisa nem outra, respondeu ele, venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. O que Josué ouviu na sua língua foi exatamente isso aqui: não, sou o príncipe do exército do Senhor, agora estou por ti. A beleza que temos por detrás dessa resposta é maravilhosa. Claro que o não significa nenhuma coisa nem outra, porque ele está respondendo a pergunta de Josué: você é a nosso favor ou é a favor dos nossos inimigos? Não. Não quer dizer o quê? Não quer dizer que não é a meu favor? Não quer dizer que não é a favor do inimigo? Fica atônita a coisa, não é? Alguém já disse, eu não sei se eu posso tomar carona nisso, mas alguém já disse isso. Quando eu digo assim, alguém já disse, eu estou me referindo a informações de dezenas de anos passados, viu? Em cima de nossas pesquisas, leituras. Mas alguém de muita importância já disse que não há nada de extraordinário em esperar e ouvir que a resposta que parta do Senhor, e aqui temos uma das teofanias de novo, como aconteceu com Jacó, está acontecendo com Josué, príncipe do exército do Senhor. Aparições do Cristo pré-encarnado. É que ele jamais diria, sou a seu favor e contra os outros. Porque, dadas as circunstâncias, ele não é contra ninguém.
Mas aí ele dá uma resposta que alivia Josué, porque quando ele diz, sou o príncipe do exército do Senhor, eu, você, Josué, qualquer um ouvindo essa resposta diria, oh, que alívio. Porque se vem do exército do Senhor, do meu Deus, do Deus a quem eu adoro, do Deus a quem eu pertenço, estou bem na fita, não é? Estou amparado aí. Mas ele disse mais, agora estou por ti. Eu gosto de ver isso dessa forma colocado, porque as nossas versões colocaram nem uma coisa nem outra, veio na qualidade de comandante do exército do Senhor e param por aí. Mas o texto original coloca esta expressão que qualifica mais a postura dele quando ele diz, agora estou por ti. Ou aqui estou por ti. Neste momento eu vou fazer a tua guerra, a tua peleja, é isso. E aqui começa a batalha de Josué. E nela, nós podemos, claro, com toda certeza, pensar ou parear, melhor dizendo, podemos parear com a nossa luta espiritual, como fizemos na de Jacó. Mas sensíveis diferenças de atitudes são incluídas, é nelas que nós vamos pensar agora, porque o que nos importa é extrair desse texto os mecanismos de nossa verdadeira batalha espiritual, que nos mostram qual é a nossa verdadeira batalha espiritual. Primeiro de tudo, nós temos o encontro com quem é por nós. Lembra, eu acabei de dizer que quando ele ouve essa resposta, eu venho na qualidade de príncipe do exército do Senhor, Sar, príncipe, foi o que ele disse. Eu venho na qualidade de príncipe do exército do Senhor. Josué passou dezenas de anos orando ao Deus de Israel, como aprendeu de Moisés e de Arão, e dizendo, Senhor dos exércitos celestiais, Senhor dos exércitos celestiais. E então, quando ele ouve esse príncipe do exército dizer, eu sou desse exército, sou o príncipe dele, ele entende, é dos meus, está a meu favor. E é ali que eu acredito que ele relaxa. Mas, meu Deus, como isso nos falta! E como cria evasões e como cria desvios quando isso nos falta. Oh, meus queridos, nós temos aprendido e vimos semana passada no estudo de Hebreus que o que fez aquele povo que acompanhou Josué ficar no deserto naqueles 40 anos foi incredulidade. Porque eles tinham as promessas e não creram nas promessas. Foi disso que se serviu o autor de Hebreus, foi disso que se serviu Paulo em Romanos, para explicar, e em 2 Coríntios, explicar o que aconteceu com aquela gente. Mas acontece conosco também. Quando não cremos nas promessas, quando não usamos as promessas, quando não alimentamos a nossa fé com as promessas, quando queremos alimentar a nossa fé com a experiência de A ou de B, ela fica à deriva. Ela nos põe em risco. Mas quando nós estamos de posse da promessa, quando cremos naquele que a Bíblia diz que não mente, naquele a cujo respeito disse Jesus, passam céus e terra, minha palavra não passará. A respeito de quem disse Balaão, se ele prometeu, é certo que o fará, aleluia. Quando estamos firmes na promessa do Senhor, como eu lembrei quinta-feira, assim como cantam nossos irmãos batistas, não são só os batistas. Aí essa resposta, eu sou por você, ela faz uma explosão de poder dentro da fé. Então o que acontece com Josué é que ele tem um encontro com quem é por nós. É aqui que começa, ou melhor, não posso falar em começar, já que consideramos tantas coisas semana passada a esse respeito, mas é aqui que nós temos o desenvolvimento da nossa batalha espiritual. Se o que resumimos do que vimos semana passada foi estar na presença, como pusemos o hino aí cantado por Isaías Saad, de igual maneira, quando eu sei que é estar na presença, quando eu tomo posse do que significa estar diante daquele que é por mim, o mundo pode rachar. É o Salmo 46, ainda que a terra se mova, que os montes caiam, eu não temerei. Aleluia. É o encontro com quem é por nós. O que significa isso? Significa Romanos 8,31, a mais solene promessa que repete o Salmo 27.
e de que Paulo se serviu tão bem em Romanos 8,31, que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Os católicos repetem isso a cada liturgia dominical, pro nobis, pro nobis, pro nobis. O Senhor é por nós. É um pronome muito forte no grego, de que Paulo se serviu para escrever o texto de Romanos 8,31. Se Deus é por nós. E na verdade o se aqui não põe em dúvida, o se aqui é uma afirmação, é porque Deus é por nós, quem será contra nós? Quem e quantos cabem nesse pronome, meus amados? Todas as hostes malignas, poderosos homens das nossas estruturas sociais e políticas, chefes, inimigos, antipáticos, opositores da nossa confissão e da nossa caminhada, ou aqueles que tentam nos amaldiçoar, impedir, bloquear, demônios e príncipes malignos, tudo cabe nesse quem. Quem será contra nós? Quem pode ser contra nós? Porque o Senhor dos Exércitos é por nós. Esse pronome é muito forte. Ele traduzido aqui por nós é pró. Você conhece esse pronome porque o nosso português o incluiu, é um estrangeirismo. Pró. Ele é pró. Qual é o inverso de pró? É contra. Ele é pró. E quando o texto diz que ele é pró, eu gosto de usar essa imagem linguística que ajuda a ilustrar bem. É como se você estivesse com uma parede inclinada, com uma torre inclinada. Não é a torre de Pisa que está lá inclinada, torre de Pisa, perdoe. A torre de Pisa que está lá na Itália inclinada há trocentos anos e nunca cai. Não, é aquela inclinação que não só está dizendo isto vai cair sobre quanto está caindo. Pró significa isso, estou tão inclinado para você que eu não tenho outra posição, eu não tenho outro ângulo para ocupar, não há mais volta, eu não vou voltar a ficar em 90 graus, eu estou todo pró, eu estou todo a favor, eu estou todo inclinado sobre você, o que vai acontecer daqui para frente é que eu vou ficar em cima de você, eu vou desabar sobre você, mas voltar atrás eu não volto. Aleluia! É isso que Paulo está dizendo. O Senhor é por nós. Foi isso que o anjo do Senhor disse. Eu estou aqui agora por você. É por ti. É por vocês. Estou aqui por ti. Aleluia. Ora, se eu vivo neste mundo e eu sei que o meu Deus é por mim, quem será contra mim? Quantos serão contra mim? Eu lá quero saber. De que me interessa saber quem e quantos? Com quantas armas vêm? Com quantos poderes, com quanta filosofia, com quanta linguagem, com quantas leis, com quantas canetadas, eu lá quero saber, pouco me importa. Há alguém que é muito maior, há alguém que desata todos os nós, há alguém que derruba todas as fortalezas e ele é por mim, ele é pró mim, ele está inclinado a meu favor. Ele inclinou-se para me ouvir, ele clinicou comigo. Que é isso, pastor? É isso. Nem todo mundo sabe que a palavra clínica significa inclinar-se-á. Quem clinica é aquele que está inclinado a favor de outro. É o caso dos terapeutas, sejam eles médicos, psicólogos, o que for, ou conselheiros. Estão clinicando, eles estão inclinados a favor de alguém. Deus clinica a nosso favor. Glória ao seu nome. Então, quando ele diz, agora estou por ti, é muito bonito porque você pode ter uma fraseologia paralela, desdobrá-la com este outro significado. O Senhor disse, quem sou por ti? Entende? Lá do mesmo texto hebraico você pode fazer essa tradução. Quem sou por ti? Ai, que lindo que é. Que lindo que é. Quem sou por ti? Ti lekha, quem sou por ti? Eu sou quem é por ti, é isso que ele está dizendo. Eu sou por ti, eu sou, você conhece esse nome? Você sabe que foi assim que ele se revelou. Você sabe que foi isso que Jesus disse, eu sou. Toda a suficiência está nessa declaração, eu sou. Tudo que ela abarca é a nosso favor. Eu sou por ti. Eu sou é comigo. Eu sou é a meu favor. Eu sou inclinado por ti. Ali estava a promessa.
E com ela nós podemos evocar de novo Efésios 6:10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele é por você. Quem pode ser contra você? Nem homem, nem espírito algum. Nem sólido e nem sombra. Entende? O Senhor é por você. Bem, eu tenho de avançar. E nós temos a contraproposta condicional. É uma condicional que o príncipe do exército do Senhor, o eu sou por você, apresenta a Josué. Mas antes disso, diante desta revelação, eu sou por você, o que aconteceu com Josué? Diante de ouvir tamanha declaração e resposta, o que lhe coube fazer? O texto diz que ele se derreou, ele se rendeu, ele se jogou, prostrou-se com o rosto em terra. Ali a rendição, ali a entrega. Ele achou que era tudo quanto bastava, mas um condicionamento foi criado, que eu estou chamando de contraproposta condicional. É hora de rendição. E nesta rendição não bastou dobrar-se, fazer o ritual da genuflexão, o ritual do rendimento, da rendição, da entrega. Não. Josué verbalizou. Josué disse o que Deus sempre quis ouvir. Sabe, aquilo que significou na boca de Paulo, que queres que eu faça? Aquilo que significou na boca de Moisés, eu vou para aí, o que é que eu devo fazer? Aquilo que significou em silêncio na boca de Abraão, ouvi-lo dizer, sai da tua parentela e da casa do teu pai. Na boca de Josué significou perguntar, que diz o meu Senhor para o seu servo? Ai, é tão bonito, porque eu acho que no lugar de Josué eu teria perguntado assim, me ensina o que eu devo fazer. É isso que a gente se apressa a querer fazer. A gente quer dirigir o amor de Deus com nossas orações e a gente diz logo, Senhor, por onde é que eu vou? Senhor, como é que eu vou vencer essa guerra aí? Me mostra, antecipa, profetiza para mim, Deus. Quanto tempo vai ter de luta? Como vai ser o tamanho da guerra? Quantos soldados estão lá do outro lado? Como é que eu faço? Qual é a estratégia para eu vencer? Mas Josué já era tarimbado. Josué já tinha aprendido há muito nos dias de Moisés. Quando todo o povo se afastava da tenda da congregação, ele não saía de lá de dentro. Acompanhe isso no livro de Êxodo, meus queridos. Ele ficava lá dentro da tenda, na presença do Senhor. Todo mundo já tinha ido para casa, o culto acabou, Josué dizia, não, deixa eu ficar aqui. Quero aprender mais, quero ouvir mais, quero conhecer mais, quero usufruir mais da comunhão com ele. Até Moisés tinha saído, mas Josué ficava lá. Ele aprendeu que bastava ouvir, que tudo quanto me resta numa batalha espiritual é ouvir o meu comandante falar. E só me resta saber como é que eu obedeço o que tens a dizer, o que devo fazer, o que devo saber para fazer, o que devo ouvir de ti. Eu preciso é ouvir, meu Deus. Eu quero é ouvir. É isso que ele está dizendo. Que diz o meu Senhor para o seu servo? É momento para ouvir, não é pedir. É saber qual a direção da obediência. Como é que tu queres que eu reaja? O que tens a me dizer? Oh, isso aqui é de uma beleza. Oh, meu Deus, os corações sensíveis, os corações poéticos entre o povo de Deus podem pegar isso aqui e dilatar de uma forma tão linda, porque é como se estivesse dizendo, basta eu ouvir. Sim, aquele centurião chegou diante de Jesus e disse, eu não sou digno de que tu entres na minha casa, basta uma palavra tua, basta que tu digas uma coisa só. Se eu te ouvir, se tu falas, tudo acontece. Se tu falas, eu já sei tudo. Se tu falas, meu coração se enche, descansa, vence. Só quero te ouvir. Envia a tua palavra. É ela que me fortalece, que me arma, que me dá ousadia, que me leva a lutar e a vencer. Eu não vim pedir nada, eu só vim ouvir. Eu gosto muito desse hino que o Pedro Valença gravou aí. Não vim pedir, eu vim só para ouvir. Hoje eu não vou pedir. É saber qual a direção da obediência. Volto, Senhor, avanço, vou para a direita, vou para a esquerda. Que diz o meu Senhor ao teu servo? O que tens a me dizer? Tens alguma coisa aqui dentro de mim que tu possas dizer, olha, eu preciso que isso se afaste. Ou foi isso aí. Quando ele pergunta, que diz o meu Senhor ao teu servo?
O Senhor responde. O Senhor não diz para ele, coloca 500 homens, 5.000 homens do seu exército, com arco e flecha, mais 5.000 com espada, outros 5.000 com azorragues, outros 5.000 com fundas, como Davi séculos depois. Não. Que diz o meu Senhor ao teu servo, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. Deus meu, eu tenho uma guerra a enfrentar. Meus ouvidos, eu estou falando como igreja, estão entupidos de informações distorcidas dizendo, cuidado, o diabo está andando ao teu redor querendo te devorar. Cuidado, ali é um nicho de obra maligna. Tem muitos demônios ali. Vai lá, ora, passa um incensário da oração, expulsando os espíritos que estão ali dentro. Eu tenho uma muralha para derrubar, eu tenho uma cidade para avançar, lotada de inimigos, numa quantidade que eu não sei, armados quanto eu não sei. E ele me diz, tira as sandálias dos teus pés. O lugar em que tu estás é santo. 40 anos antes Moisés ouviu isso, lembra? Mas muito mais lá ao sul. Lá no Sinai, lá no Horebe. Estamos falando agora de Canaã. Estamos falando da terra que Deus tinha dito que entraria, que faria o seu povo entrar nela quando os pecados deles tivessem chegado ao topo. Então estamos falando de um lugar de adoração de ídolos, de demônios da pior espécie. Estamos falando de um povo pagão, profano, promíscuo, da pior espécie. Estamos falando de uma região infestada de demônios, estamos falando de uma região infestada de pecado, de coisas abomináveis, que pôs fim na vida daquela gente, como aconteceu com Sodoma e Gomorra, 400 anos antes. Estamos falando de uma região podre, que Deus ia querer transformar em lugar, em manancial de leite e mel. Mas o que Deus diz a respeito daquele lugar pela boca do seu emissário é, este lugar é terra santa. Como disse para Moisés, é fácil pensar 40 anos antes, no deserto do Horebe, naquele lugar onde o único ser humano que estava era o próprio Moisés. E uma sarça seca que começa a queimar, e as ovelhas de Moisés, ouvir o Senhor chamar aquele lugar sem pés humanos, sem pisadas humanas, de santo, não causa estranheza. Mas agora eu me espanto com Josué, me colocando no lugar de Josué, sabendo que eu estou entrando num território tão profano que Deus mandou dizimar tudo. E ele diz, esse lugar é santo. Tira as sandálias dos teus pés, este lugar é santo. Deus meu, igreja de Jesus, como nós temos que aprender, meus irmãos, nisso aqui. No momento para ouvir, ele que tinha dito, agora eu sou por ti. O que ele está dizendo para Josué? Sejas tu por mim. É isso. Eu sou por ti, sejas tu por mim, Josué. Esta é a mensagem que eu tenho para você. Tira as sandálias dos teus pés, este lugar é santo. O que ele está dizendo é, despoja-te. E esta era a parte de Josué, e esta é a nossa parte nessa luta, meus amados. O lugar da presença, ele pode ser até o perigo, o oculto, o pagão, a ameaça, o desafio, a resistência, mas torna-se santo quando ele lá está, porque ele o assume, e quando ele manifesta a sua presença, ele santifica os mais abomináveis recantos da terra. Glória ao seu nome. A sua palavra diz pela boca de Salomão, pela boca de Davi, pai de Salomão também, que as trevas se transformam em luz diante da sua presença. Que se descermos ao mais profundo abismo, lá ele está. Moisés já tinha dito 500 anos antes de Davi, que por baixo de nós, pelas regiões mais profundas, estão os braços eternos que nos amparam. Aleluia! Não importa qual o tamanho do inimigo ou a quantidade deles, qual a sua resistência, qual a sua oferta de enfrentamento, se o meu Senhor já chegou, o lugar é santo, como ele tinha prometido antes de Josué entrar lá, todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado. Eu fico vendo crentes aí com talismãs, eu fico vendo crentes aí criando superstições,
herdadas ou trazidas de dentro do paganismo. Vai com óleo e unge aquele lugar. Chega lá, faça uma reunião de oração, exorciza, chama a irmã menininha do Gantuá para ela então orar e expulsar os demônios que estão ali antes de você fundar a sua empresa. Esse lugar aí já serviu a tal e tal coisa. E a Bíblia que eu leio me diz que se o meu Deus está ali, o primeiro que foge dali é o diabo com todas as suas hostes, que se eu entro ali é o meu Senhor que entra comigo porque eu sou o templo dele, o seu Espírito habita em mim, e o lugar em que pisar a planta do meu pé é santo. Isso vale para lugares e situações, meus amados, vale para tudo e para todos. Precisamos aprender a verdade da palavra de Deus, não importa qual é o tamanho da ameaça, o Senhor lá está. Ele assume aquele lugar. E se estamos onde ele está, nós devemos reconhecer o seu domínio ali. O Senhor é a terra e tudo que nela há. É a sua palavra quem diz. Este lugar é santo, Josué. Seja você por mim, despoja-te. Que linguagem é esta? Foi justamente Moisés, o capitão de Josué, que ouviu isso 40 anos antes. Da mesma maneira, quando o Senhor apareceu para ele na sarça ardente, disse a mesma coisa: tira as sandálias dos teus pés, porque este lugar é santo. Ora, Moisés ouviu esta palavra na inauguração da formação daquele povo para Deus, da libertação daquele povo. Josué vai ouvi-la de novo na estreia dessa libertação efetivada, quando vão entrar em Canaã e começar a derrubar as cidades pagãs. Tira as sandálias dos seus pés, despoja-te como eu mandei Moisés, com quem você aprendeu a se despojar. Faça como seu tutor, faça como seu mestre, faça como quem lhe ensinou antes. Despoja-te diante de mim. Isso aqui parece ser uma contradição espantosa para as nossas teologias, porque você vai olhar, Paulo quando fala da batalha espiritual, que o povo chama de batalha, a luta em Efésios capítulo 6, é o texto para onde corre a maioria, pensando que aqueles adereços são talismãs, que a pessoa tem de figurar, fazer sinais e etc, a espada, o capacete, o escudo, tolices infantis. Aí ficam atrapalhados, porque o texto diz: e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Ninguém pode botar a Bíblia embaixo das solas dos pés. Calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Paulo disse: isso faz parte da sua armadura espiritual nesse combate que não é contra carne e sangue. Agora o anjo do Senhor que disse para Moisés: tira as sandálias, diz para Josué: tira as sandálias na hora do enfrentamento. O que é isso? Despoja-te, abre mão de suas teologias, abre mão de seus conhecimentos prévios, abre mão de suas garantias, abre mão dos recursos que lhe ensinaram, abre mão de suas leituras, abra mão de tudo aquilo que você criou como insumos, nos quais se apega para poder dizer: eu tenho resposta, eu vou enfrentar, eu vou vencer. Abre mão, despoja-te. E falar-se agora para um soldado num campo de batalha: tira as sandálias dos pés, é a mesma coisa que dizer para ele: pode ficar por aí, você não tem mais para onde correr, nem para onde ir, pés descalços. Como é que vai enfrentar uma batalha de pés descalços, pés desprovidos, nesse lugar cheio de pedra, mato, espinho e outras coisas mais? Não é só. Como é que você vai se desvestir de uma posição de capitão, pés calçados, para ocupar a posição que cabe a um servo diante do seu senhor, descalço? Só os escravos ficavam descalços. Os senhores tinham calçados nos pés, muito mais soldado de guerra. E ele está dizendo: abre mão disso, abre mão de suas insígnias, abre mão de suas garantias, abre mão de suas fortalezas, despoja-te, desampara-te, Josué, diante de mim. Quando você está na presença do Senhor, não importa o tamanho da sombra que envolve o palco, entende? A maioria dos estudiosos entende que Jesus, quando se transfigurou, ele escolheu os baixios do Monte Hermon, elevados o suficiente para serem entendidos como monte. E o que havia lá? O que se fazia naquele lugar? Aquilo era impregnado de nichos dedicados aos deuses pagãos, aos deuses dos romanos. Foi no meio daqueles deuses que Jesus se manifestou e manifestou a sua glória, se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. O céu desceu ali, ainda trouxe 2 personagens, Elias e Moisés, para ficarem juntos naquele lugar.
E Pedro olhou aquele lugar, que qualquer dos nossos crentes supersticiosos nos dias de hoje, que não passam num templo, que não entram num determinado lugar onde o nome do diabo é invocado, e diria: meu Deus, arreda-te, está amarrado. Pedro disse: bom é estar aqui, porque o Senhor está aqui, até o inferno vira céu. Aleluia. E é verdade. O lugar da presença pode ser até o perigo, mas se ele está lá, vira santo. E aí eu posso me despojar, eu posso me desprevenir, eu posso me desamparar, porque é nisso que estará a minha mais absoluta dependência. Sem sandálias, Josué, sem teus próprios meios, sem tuas garantias, sem teu preparo prévio, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. É só confiança, Josué. Traz só a fé, despoja-te, entrega-te. Senhor, eu tenho que fazer uma luta e eu vou ficar descalço. Sim, Josué. Para poder ficar na minha presença, você tem de descer até dos teus calçados. Aleluia. E por último, a última etapa da batalha, a forma como ele realiza a vitória. Eu já antecipei ela para você, para poder encolher a pregação. Mas vamos lá, está aí no capítulo 6, versículos 1 a 5. O texto encerra no versículo 15 do capítulo 5, dizendo assim: e Josué as tirou. Josué tirou as sandálias. Aí o que ele ouve em seguida? Bem, o texto diz para nós, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. E aí vem a orientação do absurdo, como nós já dissemos antes. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Todos os dias fazendo uma marcha. E no 7º dia, quando então já deveriam estar cansados, não é assim? No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E então os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Meus queridos, era crer ou crer. Nós vamos gritar e o muro vai cair. Ele não disse: vocês vão jogar pedras lá, vocês vão estar jogando pedras naquele muro até que ele caia. Não. Vocês vão fazer vão pegar uma floresta inteira, cercar as muralhas e botar fogo para que aquelas pedras então fiquem mais secas e mais fáceis de serem retiradas do lugar. Não, ele disse: vão gritar. Eu já expliquei como funcionou, e é verdade. Mas aqui, o que nós temos nesta orientação é o que cabe na participação humana depois de ter tirado as sandálias dos pés. O exército vai participar disso aí. Qual é a função do exército? É total dependência da ação divina. Eu fico pensando nos chefes de 1000, nos chefes de 100, olhando um para a cara do outro e dizendo: o nosso chefinho, o nosso general, ele está bem? É isso que ele disse mesmo que a gente tem que fazer? Rodear essa cidade aí todinha, uma vez por dia, durante 6 dias. E no 7º dia, rodeá-la 7 vezes. É isso mesmo. E ele está dizendo que aí o muro vai cair. Bem, a verdade é que o povo fez. Se questionaram ou não questionaram, eu não sei. E é evidente que eles não tinham respostas para essa estratégia. Ela não parecia estratégia, ela parecia um absurdo. Mas eles tinham uma coisa. Nós temos seguido este homem ao longo desses anos e ele nos trouxe até aqui. Se ele disse que Deus disse isso, vamos ouvi-lo, porque algo vai acontecer que a gente não tem explicação para dar. Vamos obedecer. Dependência do Deus que falou com ele. Dependência de Deus, ele estava na presença de Deus. Então, vamos depender. Então, aqui, meus queridos, cabe a orientação que nós temos de Pedro, agora não é Paulo mais, Pedro, em 1 de Pedro 5, versículos 6 a 9. Eu vou ler para os irmãos. Humilhai-vos, tirem as sandálias dos pés, é assim que Pedro começa. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, derrube as fortalezas que estão diante de vocês. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tire as sandálias, abra a mão daquilo que você segura. Humilhe-se diante dele, tire as sandálias.
Fique sóbrio e vigilante. Seja sábio, inteligente, seja sensato. Não corra atrás de tolices, superstições e talismãs, rituais. Não, seja sóbrio e vigilante. Veja que coisa linda. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Qual é a arma? Fé. Resistam a ele. Jesus já tinha dito isso. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja vai resistir a ela. Como é que eu resisto ao diabo? Me humilhando diante do meu Deus, me despojando diante do meu Deus, não é ir com ufanismo para enfrentar isso ou aquilo, outro, e aprender ali artimanha e técnica de expulsão de demônios com um e outro. Não, a Bíblia me diz, há um inimigo ao seu redor, você só tem que resistir a ele. O que é resistir a ele? Paulo nos ensinou, é a linguagem de Efésios 6:10, eu volto a ela, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Esta é a forma de resistir ao diabo e humilhar-se diante de Deus. Primeiro eu me humilho diante do Senhor, e aí eu fico firme nele, e então forte, ousado contra o diabo para vencê-lo. Louvado seja o nome de nosso Deus. As grandes manifestações de Deus sempre foram essas singulares, meus amados. O Senhor se apresentou a Moisés sozinho. O Senhor se apresentou a Abraão sozinho, o Senhor se apresentou a Jacó sozinho, o Senhor se apresentou a Josué sozinho, o Senhor se apresentou a Paulo sozinho. Sempre foram manifestações singulares. É nesse intimismo, é nesse cara a cara, é nesse estar ali no lugar em que a presença transforma tudo em santo, até quem ali está, que está a nossa grande vitória. No confiar está a vossa força, a palavra do Senhor diz para nós. Participação humana sob inteira confiança que induz a perseverança. Marchem 7 vezes. Lembram, nós falamos isso quinta-feira. Perseverança é a prova de que eu confio. Quando eu insisto, nada está acontecendo e eu insisto, eu continuo lá. E eles fizeram isso 7 vezes, eles marcharam, eles cumpriram. Isso fala de perseverança. E aí os muros cedem, cumprindo literalmente a palavra que Paulo usou para nos ensinar em 2 Coríntios. Eu disse que iria de novo a esse texto, capítulo 10, versículos 4 e 5. Quem sabe de cor já pode estar até recitando aí, mas eu vou ler para você. 2 Coríntios 10, 4 e 5. A palavra do Senhor diz para nós: as armas com as quais lutamos, as armas da nossa milícia não são carnais. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Não são humanas, não são políticas, não são filosóficas, não são armas culturais, não são verborréias. As armas da nossa milícia não são humanas. Não são carnais, ao contrário, são poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas. Acredito que Paulo tinha como pano de fundo essa grande conquista que abriu tudo a partir de Jericó, a queda das fortalezas de Jericó, a queda dos muros de Jericó. São poderosas para destruir fortalezas. Destruímos argumentos, toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Há muita gente, e estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Há muita gente no nosso entorno, não discernindo fortalezas mentais no coração de seus filhos incrédulos, que resistem ao seu evangelho, que se servem das benesses do evangelho que você professa, mas nada querem com ele. Fortalezas de resistência, e você não as vê, e porque não as vê, não entra em luta, não entra na presença do Senhor. Não pense que aquelas fortalezas podem cair, devem cair, têm de cair. Há muita gente se acomodando a essas ideias, acomodando-se as ideias de que as fortalezas estão aí, o que eu vou fazer, ou onde que estão fortalezas. Não é fortaleza. Fortalezas que impregnam as mentes de sofismas, de incredulidade e desobediência, e a desobediência leva para o inferno, para as trevas. Corações endurecidos, que você pode quebrar com seus joelhos no chão, não é argumentando no ouvido dele ou dela,
É indo à presença do Senhor e perguntando: meu Deus, quantas vezes vou cercar a vida do meu cônjuge ou do meu parente com oração, ou do meu filho, com oração, com clamor, até que as fortalezas da mente e do coração dele caiam debaixo do teu poder. Mas tem muita gente muito preocupada com demônios invisíveis e totalmente despreocupada com filhos visíveis, procedendo numa carnalidade mundana e maligna, bem inerente ao mundo que jaz no maligno, e não se incomodam, não usam as armas que a Bíblia diz que tem e que não são carnais, e vão deixando a coisa rolar, correr frouxo, e o diabo levando vantagem, e não avançam, não conquistam, ficam ali onde estão. Que triste, que triste. Não entram no lugar de descanso, porque quem não derruba Jericó e avança, perde o lugar de descanso, como estamos aprendendo em Hebreus, e vamos entrar agora no capítulo 4 para aprender melhor. Precisamos aprender a fazer esta batalha, meus queridos, como crentes que confiam naquele a respeito de quem Jeremias falou: mas o Senhor está comigo como um valente guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores. É Jeremias 20:11. O Senhor está comigo, o Senhor é pró mim, o Senhor é por mim. Aleluia. Meus perseguidores não prevalecerão, Jeremias disse. Jeremias 20, versículo 11. A posição da fé, então, continua sendo, na verdadeira batalha espiritual, na verdadeira luta espiritual, fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. E aqui eu libero você para o restante do seu domingo. Deus te abençoe. Guarde essa palavra no seu coração. Infunda temor dele no seu coração, para que você entenda também que para andar na presença do Deus que santifica o lugar em que ele está, você precisa ter os pés descalços, estar desprovido, estar desamparado, desamparada, deixar que ele seja Deus. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. O Senhor te abençoe e te fortaleça. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Em nome de Jesus. Estejamos juntos quinta-feira, estudando Hebreus, parte 7. Amém? Obrigado por sua companhia e por sua atenção. Abençoe outros com a palavra que abençoou o seu coração. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém.